Há muito tempo, em 1937, J.R.R. Tolkien decidiu escrever um livro chamado O Hobbit, uma história infantil sobre um pequeno aventureiro que embarca em uma jornada extraordinária. Mal sabia ele o quão popular essa história se tornaria. Quando percebeu o sucesso da sua obra, decidiu escrever uma continuação mais madura, dando origem à trilogia do Senhor dos Anéis. Mais uma vez, ele não imaginava o impacto que a sua obra teria no mundo. Com o avanço do cinema e da televisão, várias tentativas foram feitas para adaptar a grandiosa história de Tolkien, incluindo algumas animações que, apesar de meio esquisitas, ainda são divertidas de assistir. Mas foi apenas em 1995 que um diretor chamado Peter Jackson decidiu que levaria a trilogia O Senhor dos Anéis para a tela grande. Após anos de trabalho árduo durante a pré-produção, filmagens e pós-produção, o primeiro filme, A Sociedade do Anel, foi lançado em 2001, seguido pelas Duas Torres em 2002 e finalmente O Retorno do Rei em 2003. Esses filmes não apenas se tornaram um sucesso colossal entre o público geral, mas também conquistaram os fãs mais dedicados da obra de Tolkien e foram aclamados pela crítica. O desempenho nas bilheterias foi impressionante e O Retorno do Rei se tornou um dos filmes mais premiados da história do Oscar, conquistando 11 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Outra vez? The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh producer. Oscar, there we go. Oh, this is just unbelievable, and I'm so... Um feito raríssimo para um blockbuster. E foi também o primeiro filme de fantasia a conquistar esse feito. A trilogia conseguiu capturar a imaginação e o fascínio de milhões de espectadores ao redor do mundo. Fala, pessoal! Aqui é o Lucas e esse aqui é o Terra-média Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte, nos últimos dias eu postei um vídeo no mesmo estilo desse aqui falando da trilogia do Hobbit e o vídeo tá indo muito bem, então já queria desde já agradecer a todo mundo que chegou pelo aquele vídeo, todo mundo que deixou um comentário lá. Tamo junto demais, galera. A interação de vocês aqui é essencial pro crescimento desse pequeno canal que um dia vai ser grande, mas a gente tá começando ainda e eu tô muito feliz por cada conquista nossa. Chegamos aqui também a mais de 200 inscritos e isso pra mim é muito gratificante. Muito obrigado. E, não vamos perder tempo. Bora fazer esse vídeo aqui também chegar no mesmo resultado do último. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui se você for novo no canal e bora falar dos meus filmes preferidos de toda a vida. Eu me lembro muito da sensação de assistir esses filmes pela primeira vez, lá pelos meus 5, 6 anos de idade, e tudo que eu queria era ficar vendo esses filmes o tempo inteiro, rever várias vezes, jogar os jogos de videogame dos filmes e brincar por aí com espada de plástico fingindo que eu era Aragorn. E mesmo depois de décadas, a minha paixão pela trilogia não diminuiu. O impacto dessa trilogia foi tão grande que a Amazon decidiu investir mais de $1 bilhão na série Anéis de Poder, tornando ela a produção televisiva mais cara da história. Não posso dizer que ficou muito bom, tenho minhas opiniões sobre a série, mas eu acho que isso é assunto para um próximo vídeo. Mas afinal, o que fez O Senhor dos Anéis se tornar tão popular? Como uma história escrita em 1950 continua encantando gerações? O que faz com que esses filmes sejam considerados por muitos algumas das melhores produções cinematográficas já feitas? Para entender isso, a gente precisa voltar um século no tempo e explorar as raízes dessa história. A influência do Tolkien no gênero fantasia é imensurável. Ele escreveu O Hobbit em 1937 e posteriormente a trilogia O Senhor dos Anéis na década de 1950. Tolkien não apenas criou a Terra-média, mas também desenvolveu suas próprias línguas, culturas e mitologias. Embora ele tenha se inspirado em lendas europeias para algumas raças, como elfos e anões, ele reinventou esses povos e os transformou em algo único. Além disso, introduziu criações originais como os hobbits e os orcs. Sim, isso mesmo. Toda vez que você vê orcs em histórias de fantasia, sabe que essa ideia veio do Tolkien. A fantasia moderna bebe fortemente da sua influência, às vezes até demais. Sem ele, muitos dos mundos que a gente conhece hoje talvez nunca teriam sido concebidos. É importante ressaltar que, embora Tolkien seja considerado o pai da fantasia moderna, o gênero já existia antes de O Hobbit. Obras como Alice no País das Maravilhas, O Poço no Fim do Mundo e A Filha do Rei da Terra dos Elfos já haviam explorado mundos fantásticos antes dele. No entanto, Tolkien revolucionou a fantasia de uma maneira sem precedentes. Antes de O Hobbit, as histórias de fantasia eram, na sua maioria, sobre escapismo. Os personagens geralmente começavam suas jornadas no mundo real e, de alguma forma, eram transportados para terras mágicas. Essas dimensões não tinham regras rígidas, mapas detalhados ou sistema de magias bem definidos. Eram apenas cenários lúdicos para aventuras que acabavam com o retorno dos personagens para a realidade. Como resultado, a fantasia era vista como um gênero infantil, sem grande apelo para adultos. O Tolkien mudou isso tudo. A Terra-média não era um simples refúgio imaginário. Era um mundo
independente com suas próprias regras, histórias, mitologias e culturas. Tudo dentro desse universo era tratado como real, desde a geografia até as religiões e os sistemas mágicos. Ele descreveu a Terra-média como um mundo secundário, um lugar tão detalhado que poderia ser estudado como se existisse na vida real. Ao mergulhar profundamente na Terra-média, a gente percebe duas grandes influências no trabalho do Tolkien: a cultura europeia e o catolicismo. Tolkien era especialista em literatura anglo-saxônica. Beowulf teve um impacto enorme na sua escrita. O dragão de Beowulf tem semelhanças notáveis com Smaug, o dragão lá no Hobbit. Ambos são criaturas ancestrais, obcecadas por ouro e temíveis ao cair da noite. A ambientação da Terra-média também reflete a Europa medieval. O condado lembra a Inglaterra rural, idealizada por Tolkien, enquanto Isengard simboliza a industrialização desenfreada. Rohan tem fortes influências dos godos e dos anglo-saxões, tanto na cultura quanto na linguagem, e Gondor, por sua vez, foi inspirado no Império Bizantino. Até os elfos têm traços de civilizações celtas, especialmente na sua linguagem. Além disso, Tolkien descreveu O Senhor dos Anéis como uma obra fundamentalmente católica. A tentação do Um Anel reflete a luta contra o pecado. Não importa quão virtuosa seja uma pessoa, ela pode sucumbir à corrupção. O Gollum, por exemplo, era originalmente um hobbit comum, mas foi destruído pelo Anel ao longo dos séculos. Mesmo personagens nobres como Boromir ou Frodo não conseguem resistir completamente ao seu poder. Tolkien também criou 3 figuras que refletem os aspectos de Cristo: Frodo, Gandalf e Aragorn. Frodo carrega o peso do anel, assim como Cristo carregou a cruz. Gandalf se sacrifica em Moria e retorna como Gandalf o Branco, simbolizando a morte e a ressurreição. Aragorn, como o rei legítimo que retorna e liberta os mortos, ecoa a descida de Cristo ao submundo para libertar as almas perdidas. Outro tema importante é a destruição da natureza. Tolkien desconfiava da industrialização e viu o avanço da tecnologia como uma ameaça ao equilíbrio natural. Isso fica claro na oposição entre o Condado e Isengard, ou entre os elfos e a devastação causada por Sauron. Quando Isengard está destruindo a floresta de Fangorn para construir o seu exército e expandir o seu território, os entes são forçados a agir. Eles não querem se envolver nas batalhas dos homens, mas quando suas terras são ameaçadas, eles tomam uma atitude contra a Isengard. As influências católicas e europeias em O Senhor dos Anéis não estão escondidas, elas estão bem evidentes. Essas influências são uma grande razão pela qual os livros foram tão amados naquela época e porque os filmes são tão adorados agora. O Peter Jackson e sua equipe fizeram um esforço concentrado para traduzir essas influências para os seus filmes. Um esforço que deve com certeza ser elogiado. A vontade de Peter Jackson de passar realmente a mensagem de Tolkien nos filmes é realmente louvável, coisa que a recente série da Amazon não se preocupa nem um pouco em fazer. We didn't want to put any of our own baggage. I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. Falando no Peter Jackson, vamos avançar aí no tempo, cerca de 40, 50 anos, até a produção de O Senhor dos Anéis. No último vídeo falando de Hobbit, vocês viram que eu desci a lenha, mas nesse vídeo aqui eu não tô aqui pra descer a lenha, tô aqui só pra elogiar. Obviamente não tô aqui pra diminuir o brilhante trabalho que o Peter Jackson e sua equipe fizeram ao adaptar essa história, mas no final das contas eles não criaram a história, nem os personagens e os temas de O Senhor dos Anéis. Tudo isso foi obra do Tolkien. Então eu poderia parar aqui e falar pra vocês de cada detalhe da história e por que ela é ótima, mas eu quero reservar um tempo também aqui pra focar realmente nos filmes em si e no que eles contribuíram para o enorme sucesso. E sim, embora a fantástica história seja grande parte disso, eu diria que a produção incrivelmente bem feita dessa trilogia é tão importante pro seu sucesso quanto a própria história. Eu acho que nos últimos 60 anos teve algumas produções que mais contribuíram para a história da indústria do cinema. E eu diria que Star Wars original foi uma dessas, talvez Avatar do James Cameron e O Senhor dos Anéis. O que é mais impressionante sobre a produção da trilogia do Senhor dos Anéis é o quão diferente foi sua concepção inicial. Originalmente o Jackson estava trabalhando para Miramax para desenvolver uma duologia de O Senhor dos Anéis. Os dois filmes seriam chamados A Sociedade do Anel e A Guerra do Anel. No entanto, quando a pré-produção estava começando, o cofundador da Miramax, Harvey Weinstein, pressionou para transformar a história em um único filme. Isso mesmo, esse cara aí queria que a trilogia do Senhor dos Anéis fosse apenas um único filme. O Peter Jackson disse que concordaria se pudesse fazer um filme de 4 horas, o que eu acho que seria pouco ainda, mas o Weinstein queria que fosse feito apenas um único filme de 2 horas. Imagina cortar a história inteira do Senhor dos Anéis para um filme de 2 horas. Eu acho que não tinha como isso dar certo. Inevitavelmente, o Jackson e sua equipe deixaram a Miramax e se juntaram à New Line Cinema. O CEO da New Line, o Hobbit Sheriff, disse a Jackson que queria 3 filmes e ele disse que daria um orçamento de $300 milhões. O Jackson,
obviamente aceitou com entusiasmo e a pré-produção começou. Só pra você ter uma ideia, hoje em dia não parece improvável dar esse tipo de dinheiro pra um grande filme, é até normal. Mas se a gente voltar 25 anos no tempo, isso era uma aposta gigantesca pra New Line Cinema. 300 milhões de dólares equivalem a 100 milhões por filme. Mesmo os diretores mais renomados da época tinham sorte se conseguisse 100 milhões pra um filme. George Lucas, por exemplo, conseguiu 115 milhões pra Ameaça Fantasma, e isso já era visto como um sucesso financeiro praticamente garantido. Não tinha nada que sugerisse que esse projeto de Senhor dos Anéis daria certo. O próprio Jackson não era um diretor consagrado. Ele trabalhava com filmes de terror e comédia que tinham um orçamento de cerca de 26 milhões de dólares. Agora ele estava recebendo 300 milhões de dólares para 3 filmes. Mesmo hoje, é extremamente raro que todos os 3 filmes de uma trilogia sejam aprovados de uma só vez. Na maioria das vezes, as trilogias famosas começaram com um único filme, que foi um grande sucesso, e só então o estúdio deu sinal verde para um segundo ou terceiro filme. O que frequentemente acontecia é que os filmes posteriores sofriam, porque o primeiro filme era uma história completa com 3 atos, e então os roteiristas tentavam transformar os filmes seguintes no ato 2 e 3. Muitas vezes os roteiristas não tinham o luxo de se comprometer com uma história de 3 filmes, porque eles não tinham garantia se um segundo filme ou terceiro filme iam ser aprovados. Os filmes de Alien, por exemplo, tiveram um primeiro filme fantástico. Acertaram de novo no segundo, mas o terceiro foi mal recebido. Os filmes do Exterminador do Futuro, por exemplo, também tiveram um primeiro filme incrível, o segundo foi um grande sucesso, mas o terceiro já foi bem criticado. A trilogia de Matrix, por exemplo, também teve um filme fantástico, mas os 2 filmes que vieram depois não foram tão elogiados, e o quarto filme é uma vergonha que não deveria ter sido nunca concebido. A única trilogia que me vem à mente que conseguiu acertar em todos os 3 filmes foi a primeira trilogia de Star Wars, a original. Mesmo assim, o Retorno de Jedi é amplamente considerado mais fraco dos 3. Quando o Homem de Ferro saiu em 2008, nem o primeiro filme dos Vingadores era uma garantia. A equipe por trás de Duna, por exemplo, assumiu um grande risco ao fazer parte 1, porque não havia garantia de que parte 2 aconteceria. É muito raro uma trilogia inteira ser aprovada desde o início. Então, o Peter Jackson conseguir essa aprovação dos 3 filmes de O Senhor dos Anéis desde o início deu à história uma grande vantagem para se tornar um sucesso, porque as sementes poderiam ser plantadas para uma história de 12 horas. E isso tudo se relaciona a um ponto maior que eu quero destacar. Quando Tolkien criou seu mundo, ele colocou cada gota do seu sangue, suor e lágrimas na criação da Terra-média. A Terra-média é um dos mundos de fantasia mais detalhados já criados, e o esforço de Tolkien não passou desapercebido. No espírito de Tolkien, a New Line e o Peter Jackson dedicaram níveis históricos de tempo e recursos para essa produção. Como você vai ver, a paixão e o esforço colocados na criação desses filmes rivalizaram de certa forma com a dedicação que o Tolkien teve ao escrever a sua própria história. A pré-produção de filmes geralmente leva em média 3 a 7 meses antes das câmeras começarem a rodar, e um pouco mais para filmes maiores. A trilogia O Senhor dos Anéis, do momento em que recebeu o sinal verde para 3 filmes até o momento em que as câmeras começaram a gravar, teve uma pré-produção de 26 meses. Durante esse tempo, o Jackson e sua equipe dedicaram incontáveis horas à arte conceitual, design de locações e figurinos. O design artístico da trilogia começou em agosto de 1997, quando o Jackson começou a criar os storyboards do filme. Peter Jackson queria um realismo cru para a história, frequentemente citando o Coração Valente, lá de 1995, como exemplo. Era fundamental que o mundo da Terra-média parecesse o mais real possível, o que envolvia criar a aparência rústica que os filmes possuem, e evitar um visual artificial como a gente vê lá em Um Hobbit, o que foi muito criticado, vocês podem ver inclusive no meu último vídeo. O Jackson se comprometeu a ser o mais fiel possível ao Tolkien, valorizando a importância da natureza em suas histórias. Sim, os efeitos por trás de criaturas como Trolls, o Guardião da Água e o Balrog são incríveis, mas o esforço colocado na criação do Gollum tá em outro nível. Originalmente, o Gollum deveria ser um personagem totalmente de CGI. Quando o Andy Serkis interpretou ele na pré-produção, a equipe ficou tão impressionada com a sua voz e com seus movimentos ali, que decidiu seguir pelo caminho de captura de movimento. Como o George Lucas basicamente tinha inventado esse conceito de captura de movimento lá com Jar Jar Binks, o Peter Jackson conseguiu replicar isso com maestria com o Gollum. Isso mesmo, se não fosse pelo Jar Jar Binks em Ameaça Fantasma, nunca teríamos tido o Gollum em O Senhor dos Anéis. Focando nos aspectos dos filmes além da história, eu quero falar sobre as batalhas, especificamente sobre o Abismo de Helm e a Batalha de Minas Tirith. Escrever uma batalha em um livro é bem diferente de escrever uma batalha para um filme. A trilogia do Senhor dos Anéis conseguiu transformar essas duas batalhas em algumas das melhores já vistas no cinema. Na minha opinião, a Batalha de Minas Tirith é um pouco melhor do que a Batalha do Abismo de Helm. É uma opinião controversa porque eu sei que muita gente prefere a Batalha do Abismo de Helm. Eu vou fazer uma analogia que é muito parecida com a analogia que eu fiz no vídeo do Hobbit, para explicar o que faz uma batalha ser excelente, que é a analogia com esportes. Geralmente os melhores jogos são aqueles disputados até o fim, onde nos minutos
finais, qualquer um pode vencer. Se você torce para um time ou jogador específico, é claro que quer que ele vença. Se o seu time massacrar o adversário, você ficará feliz, mas talvez não considere que tenha sido um bom jogo. Agora, se seu time for massacrado, além de ficar furioso, você ainda vai reconhecer que foi um jogo ruim. Já se o jogo for disputado do início ao fim, vai ter momentos que seu time terá pequenas vitórias, como marcar gol e tal, e momentos de pequenas derrotas, como sofrer gols. O mesmo vale para uma grande batalha. Se você traçar o nível de tensão de uma batalha memorável, ela sempre parecerá um gráfico de batimentos cardíacos, com altos e baixos constantes, mas com a tensão aumentando até um ponto que os heróis vencem ou perdem. Ou seja, qualquer grande batalha precisa ter dois componentes essenciais: contraste e escala. Um contraste entre momentos de vitória e derrota e uma escala na tensão crescente. Vamos analisar a batalha do Abismo de Helm. A batalha começa com silêncio, com uma calmaria antes de uma tempestade, e um arqueiro dispara uma flecha por acidente e os elfos disparam várias flechas. Então os Uruk-hai revidam com bestas e levantam as suas escadas. Uma pequena derrota. A luta no muro começa. Outro ponto importante a se destacar é que não deve haver apenas contraste entre vitórias e derrotas, mas também em momentos de leveza. No entanto, é preciso cuidado aqui, porque se houver um contraste muito forte entre tensão e humor, o tom da cena pode ficar meio problemático. Como essa aqui é a fase inicial da batalha, a tensão ainda tá baixa, então ainda é possível inserir alguns momentos leves, como a contagem de mortes entre o Legolas e o Gimli. Depois, a gente volta à batalha e vemos a muralha explodindo, com os Uruk-hai subindo escadas para arrombar o portão. Claramente, a explosão da muralha é uma grande derrota, mas a maneira como a cena é filmada faz com que aconteça de uma forma gradual. Não vemos a explosão de repente. Primeiro, vemos os Uruk-hai posicionando os explosivos e depois um deles correndo com a tocha. Isso constrói a tensão e recompensa o espectador quando a explosão finalmente acontece. Outro detalhe essencial dessa batalha são os planos abertos. Quando uma batalha acontece em um único local, entender a geografia desse local é crucial. Assim, quando momentos importantes acontecem, o público sabe exatamente onde estão acontecendo e o quão perto estão os personagens principais. Se eu pedir a alguém que assistiu o filme pela primeira vez para desenhar um mapa simples do Abismo de Helm, essa pessoa conseguiria fazer isso facilmente. Há o castelo, a muralha, as escadas e as cavernas. Esses planos abertos fazem um trabalho excelente ao ilustrar a geografia do local. Sabemos que Aragorn, Legolas e Gimli estão na muralha, enquanto o Théoden está no castelo. Nada é mais frustrante do que uma batalha onde você não sabe onde estão os heróis ou porque eles não estão ajudando. Por exemplo, a batalha lá em Winterfell, na 8ª temporada de Game of Thrones, que é muito escura, você não entende nada que está acontecendo e no final você fica se perguntando o que foi isso que eu assisti. Voltando à batalha. Depois que a muralha explode, temos algumas vitórias. Os elfos derrubam vários Uruk-hai. Tem uma cena épica do Legolas deslizando escada abaixo ali de uma forma meio real, mas é muito estilosa. Então o Aragorn ordena a retirada e o Haldir morre. Temos aí uma derrota. Mas nota que não há momentos de humor durante a morte dele. E sim, pode haver alguma pequena vitória depois, como o Aragorn pulando na escada, mas se Legolas fizesse uma piada antes ou depois da morte do Haldir, isso aqui ia quebrar o tom da cena. O restante da batalha alterna entre vitórias e derrotas. A luta pelo portão é uma vitória, mas a retirada é uma derrota. Depois, eles cavalgam para uma vitória temporária, então o Gandalf e os Rohirrim aparecem para selar a vitória definitiva. Tem dois pontos aí que eu quero destacar. O primeiro é sobre por que a chegada do Gandalf funciona tão bem. Ele não aparece do nada como um deus ex-machina para salvar o dia. Ele deixou claro que chegaria ao nascer do sol do 5º dia. Isso muda a perspectiva da batalha. Não se trata apenas de vencer, mas sim de sobreviver tempo suficiente até que o Gandalf e seus reforços cheguem. Então, ele aparece ao amanhecer. Parece merecido, porque os heróis conseguiram resistir até aquele momento. Eles não foram simplesmente salvos do nada. O único problema que eu tenho com essa batalha é que ela termina um pouco rápido demais. Quando o Gandalf chega, a luta acaba em 2 minutos. Seria bom se tivesse mais planos de batalha, mais cenas de batalha após o Gandalf chegar, porque, teoricamente, o exército dos Uruk-hai ainda estavam lá e eles ainda eram bem numerosos. Eles acabam fugindo imediatamente. Não é um grande problema isso, mas é apenas um pequeno detalhe que eu penso às vezes. Mas nada a reclamar sobre essa batalha. É realmente incrível. Se a gente analisar Minas Tirith, a estrutura da batalha é bem parecida. Então não vou ficar revisando cada detalhe narrativo porque seria desnecessário. Mas ela segue o mesmo padrão. Vitórias e derrotas sucessivas até a vitória final. Assim como no Abismo de Helm, os planos abertos são incríveis. O espectador consegue mapear exatamente o que está acontecendo e onde. Sabemos onde está o castelo, onde estão os campos de Pelennor e onde o Aragorn chega mais tarde. Todos esses elementos são o que fazem uma grande batalha. É por isso que as batalhas do Abismo de Helm e Minas Tirith estão entre as melhores já vistas no cinema. E vamos falar um pouquinho agora sobre o final de O Retorno do Rei. A única crítica real que esse filme recebe é em relação ao final. Tem muita gente que acha que ele tem múltiplos encerramentos. Algumas pessoas dizem que ele se arrasta por 30 minutos após a destruição do Anel, mas o que essas pessoas não percebem é que a destruição do Anel não é o verdadeiro clímax da história, é o clímax do enredo.
Essa história trata das lições que aprendemos com os próprios personagens e as suas jornadas, algo interno. Normalmente o clímax do enredo e o clímax da história acontecem próximos um do outro, como lá em Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark mata o Thanos. Matar o Thanos é o clímax do enredo, porque era o objetivo perseguido por muito tempo. Mas o clímax da história é o Tony Stark se sacrificando, porque ele começou o MCU como alguém egoísta e agora cometeu o ato mais altruísta possível. O enredo e a história culminam no momento que o Tony estala os dedos. Lá no Senhor dos Anéis, o clímax do enredo acontece quando o anel finalmente é destruído, mas a história trata de como o anel afeta os personagens. Se o Frodo tivesse destruído o anel ativamente, esse seria o clímax da história, pois ele teria superado a tentação, mas não foi isso que aconteceu. O Frodo falhou e sucumbiu ao poder do anel. Ele teve sorte do Gollum estar lá para lutar pelo anel, porque se não tivesse, o Sam provavelmente não teria matado o Frodo e ele teria simplesmente ido embora como o Isildur fez. Depois que o anel é destruído, toda vez que a gente vê o Frodo, ele parece atormentado, porque sabe que falhou e cedeu à tentação. Na beira do precipício, ele provavelmente ponderou sobre suicídio, até que o Sam convenceu ele do contrário. Fora da Montanha da Perdição, há um momento de alívio pro Frodo, mas também de vergonha. Quando ele tá deitado na cama, fica eufórico ao ver todos, mas ao olhar pro Sam, a sua expressão muda. Não porque ele odeia o Sam, mas porque ele é um lembrete da sua falha. Frodo sofreu um trauma emocional profundo em sua jornada para destruir o anel, e isso assombrava ele ao longo de todos os finais do filme. Quando todos se curvam ao Frodo e aos hobbits em Minas Tirith, ele não sorri, pois ele não se sente digno daquele reconhecimento. Quando ele conversa com o Sam em casa, ele ainda parece estar doente e assombrado pelo que aconteceu. No casamento do Sam, ele sorri rapidamente, mas a cena termina com ele voltando a franzir a testa. Mesmo na sua despedida final, ele parece alguém que ainda sofre, mas quando Frodo embarca no navio rumo às Terras Imortais, ele sorri. Esse é o verdadeiro clímax da história, o momento em que Frodo finalmente encontra paz interior com o que aconteceu na Montanha da Perdição. Eu gosto muito desse final porque o Peter Jackson e os roteiristas entenderam que é a parte mais importante de O Senhor dos Anéis. Em qualquer narrativa, a história sempre é mais importante que o enredo. O enredo serve para impulsionar a história, e filmes mais fracos são aqueles onde ocorre exatamente o oposto disso. Quando o anel é destruído, sentimos alívio, mas não necessariamente nos emocionamos. Já momentos como Sam carregando Frodo são muito mais impactantes emocionalmente, porque são sobre a história e o desenvolvimento dos personagens. A determinação do Sam em ajudar seu amigo é algo que todos admiramos, e esse é, sem dúvida, um dos melhores momentos da trilogia. A despedida final do Frodo para os seus amigos é um momento emocional, não apenas porque sabemos que é a última vez que os veremos, mas porque estamos felizes que ele finalmente encontrou paz depois de tanto sofrimento. Em qualquer história, os momentos mais emocionantes e impactantes são aqueles focados na jornada dos personagens e não necessariamente nos eventos do enredo. Peter Jackson entendeu isso e fez a escolha certa pro final da trilogia. Poderia ter sido mais curto? Talvez, mas eu acho que esses momentos são um dos maiores motivos que eu considero esse final perfeito. Então, depois de todos esses anos, por que O Senhor dos Anéis ainda é tão popular? O sucesso dessa trilogia foi tão imenso que a Amazon apostou $1 bilhão na série ambientada nesse universo. Claro, é fácil dizer que esses filmes são populares porque são indiscutivelmente alguns dos melhores já feitos, mas eu acho que vai muito além disso. Adaptar uma história não é o que torna ela grandiosa. O que faz esses filmes serem tão icônicos e continuarem relevantes até hoje foi a profundidade que tanto Tolkien quanto o Jackson colocaram nas suas respectivas obras. A Terra-média e todas as histórias do Tolkien são incrivelmente detalhadas e o Peter Jackson teve o máximo respeito por toda a história do Tolkien nesses filmes. É algo que infelizmente ele não repetiu lá em O Hobbit, apesar de atualmente eu achar que o Hobbit melhorou bastante depois da série sofrível da Amazon, da qual eu vou fazer um vídeo em breve para explicar o porquê eu não gosto tanto dessa série, apesar de ter assistido. Assisti porque amo Tolkien e quero ver se vai ter uma adaptação realmente condizente, e até o momento não tivemos. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Recomendo desde já que você que não assistiu o meu vídeo anterior sobre o Hobbit, já assista, o vídeo tá aqui no card, agora que o vídeo tá chegando no final, você pode ir lá e assistir. A produção impecável e execução dessa trilogia provavelmente nunca mais vai ser replicada, então vamos tirar um momento para apreciar o quanto a gente é sortudo por ter uma trilogia tão grandiosa como O Senhor dos Anéis, mesmo depois de tantos anos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, deixa um comentário pra mim pra eu saber o que você achou sobre esse vídeo aqui, deixa sugestão de mais conteúdo pro canal. A gente tá começando, tem pouco tempo, eu tô muito feliz que os vídeos estão indo bem. Se você tá gostando do conteúdo aqui, cara, se você é novo, né, já se inscreve, não esquece de se inscrever e deixar o like para o YouTube entregar esse vídeo aqui para mais pessoas, para o YouTube entender que esse vídeo tá sendo relevante. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.